Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Contigo está tudo perfeito, maravilhoso. Que bom, mais um dia aí que nós temos aí uma aulinha. E a aulinha de hoje vai ser interessante. Vamos contar aí, tia vai contar a historinha, né? E vocês vão prestar atenção, porque essa história é muito importante nós sabermos. Fala sobre a independência do Brasil, certo? Então preste atenção nessa história, tá bom? Essa história é muito importante para nós que somos brasileiros, né? Faz parte da nossa história. Então, aí, né? Tia, eu não sei nem o que significa essa palavra independência. Sabe o que é independência? É quando a gente não precisa de outra coisa, de outra pessoa. Então, nesse caso, o Brasil, ele o quê? Ele era dependente, ele precisava muito de um país chamado Portugal. Então, nós brasileiros, as pessoas que moravam no Brasil, precisava dessas pessoas, do rei de Portugal. Então, a gente dependia deles. Eles tinham como posse, eles achavam que eram donos do Brasil, entendeu? Então, no dia 7 de setembro, pela história que eu vou contar agora, você vai começar a entender. Por isso que chamamos de independência do Brasil. Por isso que o dia 7 de setembro é comemorado a independência do Brasil. Porque passamos por muitas coisas que não foram bem agradáveis, não foram boas. Então vamos lá. A história é o seguinte: era uma vez um príncipe chamado Dom Pedro. E esse príncipe, ele era regente, ele tomava conta do Brasil. Ele veio de onde? Ele veio de Portugal. Então, a mandado do pai dele. O pai dele mandou ele vir, porque o pai era rei de Portugal, então ele achava que o Brasil era deles, era de Portugal. Então, como o pai não poderia estar no Brasil para tomar conta das terras do Brasil, ele mandou quem? Mandou o filho. E disse ao filho o seguinte: você vai para lá, você vai tentar explorar, tentar pegar as riquezas desse país, que é muito rico na nossa natureza. Então você vai lá, vai retirar todas as riquezas que tem lá e depois você manda para Portugal para que eu saber o que é que eu vou fazer com essas riquezas. E aí você volta para cá, você não vai ficar lá. E aí, desse jeito que o pai dele pensava, ele ainda continuaria sendo dono do Brasil, não é? Só que, com o tempo, Dom Pedro ele foi gostando de morar no Brasil. Ele foi se acostumando com as nossas riquezas, né? Então, ele também tinha uma esposa chamada Maria Leopoldina. E aí, o que é que acontece? Quando ele viajava, Maria Leopoldina era quem ficava tomando conta do nosso país, no lugar dele, né? Sem o pai dele perceber. O pai dele, que era chamado de Dom João VI, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. O filho estava querendo desobedecer, estava querendo ficar morando no Brasil, né? E tomar posse do Brasil. Só que o pai não gostou dessa ideia. E aí fez o quê? Disse a ele, mandou uma carta para ele, para Dom Pedro, e dizendo o seguinte: eu quero que você volte para morar em Portugal. O que você tinha de fazer aí, o que você tinha que fazer no Brasil, você já fez, você já retirou as riquezas daí. Então eu não quero mais que você fique aí, você volte para Portugal. Então Dom Pedro, não estava aceitando isso. Ele disse: de jeito nenhum. Eu quero continuar morando no Brasil, eu quero tomar conta dessas riquezas. Então, ele recebeu a carta do pai,
Só que aí ele precisou fazer uma viagem, né, de negócios que vocês sabem que rei, príncipe, sempre tem muitos afazeres, tem muitos negócios a fazer. E aí ele precisou fazer uma viagem com seus amigos para resolver algum problema que teria que ser resolvido. E enquanto isso, Dona Maria Leopoldina, que era sua esposa, ela fez o seguinte: ela reuniu o Conselho de Estado do Brasil, reuniu o Conselho de Estado do Brasil para que eles pudessem assinar uma declaração de independência do Brasil. E aí, depois que ela conseguiu que eles assinassem essa declaração, ela enviou uma carta para Dom Pedro, que era o seu esposo. Ela enviou essa carta, chamou o mensageiro, que naquela época era tudo por mensageiro, não tinha correios, né? E não tinha telefone. Então ela enviou uma carta para Dom Pedro, falando que já tinha conseguido as assinaturas, né? A assinatura da Declaração da Independência do Brasil. O que é que acontece? Ele, quando estava lá resolvendo os problemas, ele recebeu as duas cartas. Quando ele recebeu as duas cartas, ele olhou, leu a do pai. A do pai estava muito furioso, porque enquanto isso, né, isso não foi em um dia só, isso foram vários dias passando essas coisas. E aí o pai de Dom Pedro percebeu, alguém chegou a ele para falar a ele que a esposa de Dom Pedro tinha conseguido essa declaração de independência do Brasil. E ele ficou muito bravo. O pai dele ficou assim. Dom Pedro recebeu a carta de Maria Leopoldina e o seu pai mandou outra carta, já que ele já sabia do que tinha acontecido, né? Que ele estava querendo tomar posse do Brasil. Então, Dom Pedro recebeu a carta do pai falando para ele voltar. Não queria que o Brasil ficasse independente, ele queria que o filho estivesse lá com ele. O que acontece? Ele leu a carta, ficou muito triste com a carta do pai. O pai dizia que não queria, e o Brasil era para ser de Portugal. Ele não queria que o Brasil se tornasse independente. Só que aí depois ele leu a carta da esposa, a carta de Maria Leopoldina. Quando ele leu a carta, ele viu que já estava quase tudo já certo para a independência do Brasil. Ele voltou para onde Maria Leopoldina estava, ele chamou seus amigos, puxou a sua espada e foram a cavalo para o rio Ipiranga. E lá no rio Ipiranga, junto com os amigos, ele gritou o seguinte: independência ou morte! Então ele queria ver o Brasil independente de Portugal. Ele não queria que o Brasil dependesse do rei de Portugal, que era o pai dele. Ele queria ficar no Brasil, tomar conta do Brasil, das riquezas, né? São muitas, a Mata Atlântica, o ouro que tem aqui, que tinha na época, hoje já está mais escasso, já tem poucos, né? Mas assim, ele vinha em busca disso, de tomar conta das nossas terras, né? Dom Pedro também não era bobinho, ele não era tão bonzinho assim. Ele só simplesmente não queria receber ordens do pai. Ele queria tomar conta do Brasil. Então ele foi lá, se juntou com os amigos, foi lá a cavalo, na beira do riacho Ipiranga, e gritou essa frase: independência ou morte. E nesse dia, exatamente, era o dia 7 de setembro. Por isso que chamamos que o dia 7 de setembro comemora o dia da independência do Brasil. Foi o dia que o Brasil ficou praticamente, né, vamos dizer,
livre de Portugal. Começou a seguir a andar com as próprias pernas. Então, o Brasil começou a ficar independente. Lembra que tia falou lá que dependente são aquelas pessoas que precisam uma das outras. Então, no início da história que tia contou, o Brasil ela dependia do país de Portugal, do rei de Portugal. Então, nós dependíamos deles. Só que aí, agora, né, somos independentes. Então, é um país separado. O Brasil não está dentro de Portugal. Então, tem lá o país de Portugal e temos agora o Brasil. Que o Brasil, agora, vivemos de outra forma. Não tem mais rei, não tem mais príncipe para tomar conta do Brasil. Agora já é de outra forma, já são de outras formas que cuidamos dessa parte, né? Da parte que tem as riquezas do Brasil, de como é que organizamos os serviços que o Brasil tem que fazer para as pessoas que moram nele. Hoje nós temos o quê? Temos um presidente que funciona mais ou menos como o rei ou um príncipe. As coisas que um rei e um príncipe poderia fazer para um país, hoje em dia quem faz é o presidente. E aí, depois do presidente, que o Brasil não é pequeno, o Brasil é grande. E aí, o Brasil foi dividido em quê? Em estados, capitais, né? E esses estados e capitais tinha que ter uma pessoa para tomar conta desses estados e capitais. Que aí inclui quem? Os governadores. Cada estado tem um governador. E dentro do estado, que nosso estado é o quê? Sergipe. Dentro do estado tem também municípios, que são cidades. Então, Porto da Folha é um município, está dentro do estado de Sergipe. Quem é que toma conta do município de Porto da Folha? É o prefeito da cidade, né? Então, veja que foram buscando de lá para cá, de quando aconteceu a independência até o dia de hoje, foram muitas mudanças, foi mudando. As pessoas que foram entrando para tomar conta do Brasil, foi tendo que dividir as tarefas, porque uma pessoa só não dava conta, por causa do país, que é muito grande, não é? Então, espero que vocês tenham gostado da historinha. Percebam que aí tia colocou aí algumas figuras, né? Mostrando, na hora que eu falo de Dom Pedro, na hora que eu falo de Dona Maria Leopoldina, na hora que eu falo do grito da independência. Percebam aí que você conseguiu agora compreender melhor o significado do 7 de setembro. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da história. E aí, tia tá deixando aqui um beijão.